Por anos, a indústria de veículos elétricos seguiu um caminho bem definido. O tamanho das baterias melhorou. O carregamento ficou mais rápido. Os custos foram caindo devagar. Mas, recentemente, pequenos detalhes em volta de um novo design de motor começaram a chamar atenção silenciosa. Não por causa de anúncios bombásticos, mas pelo que eles sugerem. Se essa mudança for real, pode não só melhorar os carros elétricos. Pode mudar completamente aquilo em que a indústria se apoia. Durante anos, a história do veículo elétrico andou em linha reta. Baterias maiores. Mais autonomia. Carregamento mais rápido. Cada ano parecia um passo cuidadoso à frente, mas sempre na mesma direção. Relatórios comparavam quilômetros por carga. Manchetes focavam nas redes de carregamento. Investidores acompanhavam fábricas de baterias surgindo em vários países. Esse ritmo parecia estável, previsível, quase permanente. Dentro desse padrão constante, sinais pequenos começaram a aparecer. Eles não chegaram com coletivas de imprensa ou anúncios ousados. Apareceram em documentos técnicos, em atualizações discretas de patentes, em comentários rápidos durante entrevistas que a maioria das pessoas não ouvia duas vezes. Em vez de falar apenas sobre química de baterias, engenheiros ligados à empresa de Elon Musk começaram a descrever algo mais profundo. Eles falavam sobre o fluxo de energia dentro do veículo. Descreviam maneiras de reduzir a resistência interna. Insinuavam um redesenho de como a energia vai do armazenamento ao movimento. Para muitos observadores casuais, esses detalhes pareciam menores. Motores sempre melhoraram um pouco a cada ano. Sistemas de arrefecimento ficaram mais leves. Materiais ficaram mais resistentes. Esse era o progresso normal. Mas nos círculos de engenharia, a linguagem parecia diferente. Eficiência não era descrita como um ganho percentual. Era enquadrada como uma mudança no nível do sistema. Alguns comentários sugeriam que o equilíbrio tradicional entre tamanho da bateria e potência do motor talvez não fosse mais fixo. Se a entrega de energia pudesse ser otimizada num nível estrutural, o veículo poderia fazer mais usando menos. Essa ideia carregava um peso silencioso. Em anos anteriores, melhorias de performance geralmente exigiam pacotes de bateria maiores. Mais autonomia significava mais células. Mais células significava mais custo e mais matéria-prima. Cadeias de suprimento se expandiram para atender essa demanda. Políticas governamentais inteiras foram construídas em torno da garantia de minerais para a bateria. Se o motor por si só pudesse destravar eficiência sem aumentar a bateria, a equação inteira mudaria. Não se tratava de velocidade ou números de aceleração. Era sobre perda de energia. Todo veículo elétrico perde alguma energia como calor durante a conversão e transmissão. Reduzir essa perda, mesmo que ligeiramente, pode criar um efeito cascata. Reduzi-la significativamente poderia remodelar prioridades de design. Engenheiros começaram a falar cuidadosamente sobre arquitetura em vez de atualizações. Essa escolha de palavra importava. Arquitetura sugere fundação. Implica que a estrutura em si foi reconsiderada. Ainda assim, fora dos fóruns especializados, muito poucos notaram. A cobertura da mídia continuava destacando estações de carregamento e avanços em baterias. Investidores permaneciam focados nas gigafábricas. Consumidores comparavam números de autonomia anunciados. A conversa mais ampla continuava presa à narrativa familiar. Enquanto isso, discussões mais profundas se desenrolavam atrás de portas fechadas. Alguns analistas começaram silenciosamente a revisar diagramas de patentes mais de perto. Notaram temas repetidos em torno de eficiência magnética e caminhos de energia simplificados. Havia indícios de redução da dependência de terras raras. Havia sugestões de diminuir o acúmulo de calor sem adicionar complexidade. Nada disso criou entusiasmo imediato. Não houve revelações dramáticas. Nenhuma demonstração pública que mostrasse claramente um momento de antes e depois. Mas o tom dentro dos briefings técnicos carregava uma confiança sutil. Quando empresas se sentem inseguras,
sua linguagem se torna cautelosa. Quando acreditam que algo fundamental está mudando, a linguagem frequentemente se torna precisa e medida. Essa mudança de tom era perceptível para quem ouvia com atenção. Se esses desenvolvimentos se provarem reais em escala, não iriam simplesmente melhorar um modelo de veículo. Eles afetariam estrutura de custos, prazos de fabricação e até o comportamento de carregamento. Um motor mais eficiente reduz a demanda sobre a bateria. Uma demanda reduzida por bateria diminui a pressão de produção. Menor pressão de produção altera negociações globais de suprimento. Essas não são consequências pequenas. E ainda assim, a mudança não chegou com uma manchete declarando o fim de algo. Apareceu silenciosamente, através de sinais técnicos que exigiam paciência para serem compreendidos. É assim que mudanças mais profundas frequentemente começam. Não com barulho, mas com pequenos ajustes de foco. A pergunta que lentamente se formou nos círculos da indústria era simples, mas pesada. Seria isso apenas mais um refinamento numa longa cadeia de atualizações, ou o primeiro sinal visível de que a própria fundação estava sendo reconstruída? Mas se esses sinais eram visíveis, por que tão poucos os levaram a sério no começo? Os primeiros sinais estavam lá. Não estavam escondidos. Foram simplesmente ofuscados. Por mais de uma década, a indústria de veículos elétricos construiu sua identidade em torno de um desafio central: a bateria. A ansiedade com autonomia moldou a opinião pública. O tempo de carregamento moldou a confiança do consumidor. O dinheiro público fluiu para fábricas de bateria e cadeias de minerais. A história era clara e fácil de entender. Bateria maior significava distância maior. Carregamento mais rápido significava mais liberdade. Como essa narrativa se repetiu por anos, ela se tornou a lente através da qual tudo o mais era visto. Investidores mediam progresso em gigawatts-hora. Noticiários monitoravam preços do lítio. Montadoras competiam sobre quem conseguia viajar mais longe com uma única carga. Nesse ambiente, o design do motor parecia secundário. Esperava-se que os motores melhorassem silenciosamente nos bastidores. Raramente eram tratados como a inovação principal. Esse hábito de atenção importa. Uma vez que uma indústria concorda onde o problema mora, ela continua olhando para lá. Mesmo quando mudanças sutis começam em outro lugar. Quando a empresa de Elon Musk começou a dar pistas sobre eficiência estrutural do motor, a maior parte da cobertura permaneceu focada nos avanços das baterias. Analistas comparavam atualizações em química de células. Debateram prazos para o estado sólido. Examinaram planos de expansão de fábricas. Enquanto isso, equipes técnicas descreviam algo diferente. Elas estavam explorando como a energia se move dentro do veículo, como campos magnéticos interagem e como a resistência interna pode ser reduzida sem aumentar o tamanho. Essas discussões exigiam mais paciência para entender. Números de bateria são simples. Mais quilowatts-hora igual a mais autonomia. Arquitetura de motor é menos visível. Seu impacto aparece através de curvas de eficiência e dados de estabilidade térmica, não em alegações de marketing ousadas. Havia também uma gravidade financeira mantendo a atenção no lugar. Bilhões já haviam sido investidos em cadeias de suprimento de baterias. Operações de mineração se expandiram. Instalações de processamento foram construídas. Regiões inteiras se posicionaram como polos de bateria. Investidores e governos tinham estratégias de longo prazo atreladas àquela infraestrutura. Mudar os holofotes para a arquitetura do motor levantaria questões desconfortáveis. Se ganhos de eficiência reduzem os requisitos de tamanho da bateria, o que acontece com aqueles investimentos de larga escala? Se a autonomia pode melhorar sem aumentar células, como as fábricas do futuro deveriam ser projetadas? Grandes sistemas resistem a tais questões. Há conforto em melhorar o que já existe. Expandir a produção de baterias parecia uma continuação de um caminho comprovado. Redesenhar o sistema do motor parecia menos certo. Exigia repensar suposições que guiaram a indústria por anos. Até os consumidores reforçavam esse foco. Compradores perguntavam sobre autonomia primeiro.
Perguntavam sobre velocidade de carregamento. Raramente perguntavam como a energia estava sendo entregue internamente. Equipes de marketing respondiam adequadamente. Anúncios destacavam quilômetros por carga, não arquitetura de motor. Então, quando sinais silenciosos apontavam para um redesenho mais profundo, eles não interrompiam a conversa principal. Misturavam-se ao fundo. Outro fator atrasou o reconhecimento: a história. No passado, montadoras frequentemente prometiam avanços em eficiência que entregavam apenas ganhos incrementais. Analistas aprenderam a tratar tais anúncios com cautela. A menos que os dados mostrassem resultados dramáticos, alegações iniciais eram frequentemente descartadas como refinamento de rotina. Esse ceticismo criou um atraso. Quando observadores consideraram a possibilidade de uma mudança estrutural, meses de desenvolvimento já podem ter passado. Dentro dos departamentos de engenharia por toda a indústria, discussões provavelmente se tornaram mais atentas. Concorrentes não ignorariam vantagens potenciais inteiramente. Mas publicamente, a narrativa permanecia ancorada nas baterias. É difícil notar uma mudança quando a atenção está fixa em outro lugar. E isso pode explicar por que os primeiros sinais não criaram reação imediata. Eles exigiam dar um passo atrás na história estabelecida e fazer uma pergunta diferente. Não quão maior a bateria poderia se tornar, mas se a bateria precisava continuar sendo o centro. A questão mais profunda agora começa a surgir. Se essa mudança é real, como ela difere das melhorias constantes que vieram antes? Antes que isso mude silenciosamente de novo, assinar ajuda você a seguir cada passo. A essa altura, o padrão da indústria já estava bem estabelecido. Melhorias geralmente chegavam em pequenos passos. Alguns quilômetros extras de autonomia. Um motor ligeiramente mais leve. Melhor refrigeração. Cada ano trazia refinamento, não reinvenção. Montadoras frequentemente descreviam essas atualizações como avanços, mas dentro dos círculos de engenharia, eram entendidas como progresso gradual. Materiais melhoraram. Software ficou mais inteligente. Tolerâncias de fabricação se apertaram. Nada mudou a fundação. A estrutura básica de bateria alimentando o motor permaneceu a mesma. É por isso que os sinais recentes parecem diferentes. Em vez de apresentar um número de potência maior ou um ganho marginal, a linguagem em torno deste novo design de motor sugere uma mudança mais profunda. Engenheiros deram a entender que estão reduzindo a complexidade interna enquanto melhoram o desempenho. Essa combinação é incomum. Normalmente, maior eficiência exige componentes adicionais ou materiais avançados que aumentam o custo. Aqui, a sugestão parece ser o oposto. Algumas discussões técnicas apontam para a simplificação de como a energia flui da bateria para as rodas. Menos etapas de conversão. Menos calor desperdiçado. Dependência reduzida de certos materiais raros. Esses não são ajustes cosméticos. Eles implicam repensar como o sistema é arranjado em seu núcleo. Atualizações anteriores operavam dentro de limites conhecidos. Engenheiros trabalhavam para otimizar dentro dessas fronteiras. A arquitetura permanecia estável. Melhorias eram aditivas. O que está sendo insinuado agora soa estrutural. Uma mudança estrutural altera relacionamentos dentro da máquina. Pode diminuir a necessidade de pacotes de bateria superdimensionados. Pode mudar a distribuição de peso. Pode até simplificar linhas de fabricação. Quando a arquitetura muda, modelos futuros são construídos de forma diferente desde o início, não apenas modificados nas bordas. Essa distinção importa. Se a eficiência melhora apenas através da química da bateria, a solução permanece ligada à mineração, processamento e produção de células. Se a eficiência melhora através da arquitetura do motor, a pressão sobre as cadeias de suprimento de bateria pode diminuir. Custos podem mudar de maneiras inesperadas. É por isso que alguns analistas se tornaram mais atentos. Uma melhoria estrutural não compete apenas em desempenho. Ela compete em economia. A história mostra que indústrias raramente mudam de direção por causa de um recurso impressionante.
Elas mudam quando estruturas de custo mudam. Quando algo se torna mais barato e mais simples ao mesmo tempo, o momentum segue. Há também sinais em quão cautelosamente a informação foi apresentada. Quando empresas anunciam atualizações menores, equipes de marketing frequentemente amplificam a mensagem. Mas quando mudanças fundamentais estão em andamento, a comunicação tende a permanecer comedida até que a confiabilidade seja comprovada. Essa contenção tem sido notável. Outra diferença está na escalabilidade. Muitas melhorias passadas pareciam impressionantes em protótipos, mas mostraram-se difíceis de escalar para milhões de veículos. As discussões recentes, no entanto, focam na capacidade de fabricação desde o início. Isso sugere confiança na aplicação prática, não apenas no sucesso de laboratório. Ainda assim, a incerteza permanece. Alegações de redesenho estrutural exigem validação no mundo real. Ganhos de eficiência precisam se manter sob condições diárias de direção. A fabricação precisa permanecer estável. Fornecedores precisam se adaptar. Mas se mesmo parte do redesenho insinuado se mantiver, o impacto não estaria confinado a um único ano modelo. Isso remodelaria o planejamento futuro em todo o setor. Isso é o que separa o progresso incremental da mudança fundamental. Atualizações anteriores tornaram os veículos elétricos melhores versões de si mesmos. Essa mudança sugere a possibilidade de redefinir aquilo de que um veículo elétrico depende. E quando fundações mudam, indústrias raramente respondem imediatamente. Elas observam. Elas medem. Elas calculam. A questão mais importante agora não é se a melhoria existe, mas quanto tempo levará até que o resto da indústria comece a reagir. Indústrias grandes raramente se movem com urgência. Elas se movem com cautela. E, às vezes, com resistência silenciosa. Quando os sinais de uma mudança estrutural no motor começaram a circular, a maioria das grandes montadoras já estava profundamente investida em estratégias de bateria de longo prazo. Novas fábricas estavam em construção. Contratos de suprimento haviam sido assinados anos antes. Forças de trabalho inteiras haviam sido treinadas em torno dos métodos de produção existentes. Quando sistemas atingem esse nível de comprometimento, a mudança se torna complicada. Dentro dos escritórios corporativos, equipes técnicas provavelmente revisaram os dados emergentes cuidadosamente. Engenheiros examinaram depósitos de patentes. Eles modelaram potenciais ganhos de eficiência. Eles perguntaram se o redesenho poderia ser replicado, ou se dependia de vantagens proprietárias. Mas as reações públicas permaneceram comedidas. Executivos continuaram falando sobre expansão de baterias e redes de carregamento. Apresentações para investidores focaram nas metas de expansão já em movimento. Havia pouco reconhecimento de que a arquitetura do motor poderia estar entrando numa nova fase. Esse padrão de resposta não é incomum. Admitir que um concorrente pode ter alcançado uma vantagem estrutural de eficiência carrega risco. Mercados respondem rapidamente à fraqueza percebida. Preços de ações podem mudar com base em sinais sutis. Então, as empresas frequentemente escolhem observar silenciosamente em vez de reagir publicamente. Enquanto isso, reuniões internas de estratégia se tornam mais detalhadas. Se um novo design de motor reduz significativamente a perda de energia, os concorrentes devem decidir se adaptam seus próprios sistemas ou permanecem comprometidos com os planos existentes. Redesenhar uma plataforma de motor não é uma tarefa pequena. Exige reequipar fábricas, ajustar relacionamentos com fornecedores e treinar novamente o pessoal técnico. Essas decisões não podem ser tomadas da noite para o dia. Investidores também começam a simular cenários. Mesmo pequenas diferenças de eficiência podem escalar para grandes lacunas financeiras ao longo de milhões de veículos. Alguns pontos percentuais na eficiência energética podem reduzir os requisitos de tamanho da bateria. Baterias menores diminuem custos de material. Custos mais baixos melhoram a flexibilidade de preços. Esse tipo de vantagem se acumula. Ainda assim, há hesitação. Indústrias frequentemente esperam por provas. Elas observam dados de desempenho no mundo real. Estudam relatórios de durabilidade.
Examinam quão rapidamente um novo design pode ser fabricado em escala. Adoção precoce sem confirmação pode criar contratempos caros. Então a reação se desenrola lentamente. Nos bastidores, equipes de pesquisa podem receber novas instruções. Estudos de viabilidade começam. Configurações alternativas de motor são testadas silenciosamente. Parcerias são reconsideradas. Nada disso vira manchete. De fora, a indústria parece estável. A produção continua. Campanhas de marketing focam em características familiares. Consumidores veem pouca diferença. Mas abaixo dessa superfície, os cálculos estão mudando. Planejadores governamentais também enfrentam incerteza. Programas de incentivo construídos em torno da fabricação de baterias podem precisar de ajustes se a eficiência reduzir a demanda por baterias. Planos de infraestrutura ligados ao comportamento de carregamento podem exigir revisão se o consumo de energia por veículo mudar. Tais possibilidades não são abordadas publicamente no início. São discutidas em memorandos internos e rascunhos de políticas. A fase de resposta raramente é dramática. É processual, lenta, analítica. No entanto, essa avaliação silenciosa carrega tensão. Se a vantagem estrutural se provar sustentável, esperar demais pode aumentar a lacuna. Agir cedo demais pode desperdiçar recursos num design que não escala. Esse equilíbrio cria pressão dentro das salas de decisão. E enquanto as declarações oficiais permanecem calmas, a consciência se espalha gradualmente pela indústria. A mudança ainda não forçou um reconhecimento aberto. Mas os cálculos já começaram. Enquanto essas avaliações internas continuam, um novo tipo de pressão começa a se acumular, não de manchetes, mas de números que estão se tornando mais difíceis de ignorar. No começo, a pressão é difícil de ver. Não há declarações públicas. Nenhuma mudança repentina de direção. Mas pequenas mudanças começam a aparecer em lugares que raramente atraem atenção. Relatórios financeiros começam a refletir margens mais apertadas. Analistas notam ajustes sutis na demanda projetada por baterias. Fornecedores recebem previsões revisadas que são ligeiramente mais baixas que o esperado. Essas mudanças não sugerem crise. Sugerem recálculo. Se uma empresa pode alcançar autonomia similar com um pacote de bateria menor, a matemática muda silenciosamente, mas firmemente. Células de bateria estão entre os componentes mais caros num veículo elétrico. Reduzir mesmo uma parte desse requisito altera a estrutura de custos de maneiras significativas. É aí que a pressão começa. Concorrentes revisando seus próprios projetos podem descobrir que igualar essa eficiência exige mais que atualizações incrementais. Pode exigir o redesenho de sistemas centrais. Essa percepção pode atrasar cronogramas de produtos. Pode interromper lançamentos planejados há anos. Em salas de reunião, conversas se tornam mais cautelosas. Deveriam os recursos continuar fluindo para expandir a capacidade de bateria? Ou parte do investimento deveria migrar para pesquisa de motor e arquitetura interna? Tais questões não vêm a público, mas moldam decisões futuras. Fornecedores sentem a tensão também. Empresas que investiram pesado em escalar materiais para bateria podem notar sinais sutis de ajuste na demanda. Contratos de longo prazo podem ser revisitados. Planos de expansão podem desacelerar. Ninguém fala abertamente sobre o motivo, mas os números sugerem expectativas em mudança. Consumidores, enquanto isso, começam a notar pequenas diferenças de preço entre modelos. Um veículo pode oferecer autonomia similar a um custo menor. Outro pode anunciar eficiência melhorada sem aumentar o tamanho da bateria. A linguagem do marketing evolui cuidadosamente, evitando comparações diretas enquanto sugere novas forças. A pressão também se acumula na esfera política. Governos que atrelaram incentivos à produção de bateria enfrentam uma situação complexa. Se a eficiência do motor reduz as necessidades de tamanho da bateria, políticas desenhadas para garantir cadeias de minerais podem exigir revisão. Planos de infraestrutura baseados na demanda projetada de carregamento podem mudar. Nada disso acontece da noite para o dia. Em vez disso,
A pressão se acumula silenciosamente. Aparece em reuniões de estratégia, em slides revisados para investidores, em anúncios de expansão adiados que citam ajustes de mercado sem explicação adicional. O que torna essa pressão significativa não é sua velocidade, mas sua direção. Ela aponta para reconsiderar o que verdadeiramente impulsiona o desempenho do veículo elétrico. Se a eficiência do motor se torna a nova vantagem competitiva, então empresas que focaram quase inteiramente na expansão de baterias podem se encontrar ajustando a partir de uma posição de reação, em vez de liderança. Essa diferença importa. Indústrias raramente mudam por causa de uma declaração pública. Elas mudam porque a lógica financeira força o alinhamento. Quando estruturas de custo evoluem, o comportamento segue. E os números, uma vez examinados de perto, começam a contar uma história difícil de ignorar. O redesenho silencioso que antes parecia técnico agora começa a influenciar fluxo de investimento, estabilidade de fornecedores e planejamento de longo prazo. A mudança ainda não atingiu um ponto de virada visível. Mas os sinais de tensão estão emergindo em lugares onde observadores da indústria prestam muita atenção. Em algum estágio, essas pressões passam do cálculo interno para o reconhecimento aberto. E quando esse momento chegar, a conversa não permanecerá mais contida nos círculos de engenharia. Se mudanças sutis como essa te deixam curioso, assine para se manter atualizado. Por um tempo, o movimento permaneceu contido dentro de relatórios e reuniões internas. Dados foram revisados. Comparações foram feitas. Mas pouco foi dito abertamente. Esse tipo de silêncio só pode durar até certo ponto. Se a nova arquitetura do motor realmente entrega ganhos mensuráveis de eficiência, a evidência começará a aparecer em resultados públicos. Testadores independentes registrarão números de autonomia que parecem invulgarmente fortes para o tamanho da bateria usada. Gráficos de consumo de energia mostrarão vantagens sutis, mas consistentes. Relatórios de custo de fabricação podem refletir estabilidade inesperada apesar das oscilações no preço de materiais. Números tendem a falar de maneiras que anúncios não falam. Uma vez que diferenças de desempenho possam ser observadas sem conhecimento interno, analistas da indústria começarão a publicar comparações lado a lado. Essas comparações não dependerão de especulação. Dependerão de resultados mensuráveis. Custo por quilômetro. Percentuais de perda de energia. Estabilidade térmica sob estresse. Nesse ponto, o silêncio se torna mais difícil de manter. Concorrentes podem ainda evitar o reconhecimento direto, mas ajustes no design do produto revelarão consciência. Novas iniciativas de pesquisa podem ser anunciadas. Padrões de contratação podem mudar para especialistas em motor. Parcerias técnicas podem se formar silenciosamente. A mudança passa de rumor a padrão. A cobertura da mídia frequentemente segue esse estágio. Não por causa de alegações dramáticas, mas porque tendências se tornam visíveis ao longo do tempo. Quando múltiplos modelos refletem vantagens de eficiência similares, repórteres começam a fazer perguntas. Investidores exigem explicações mais claras durante ligações de resultados. A conversa se amplia naturalmente. A história oferece exemplos semelhantes. Muitas transições tecnológicas começaram como refinamentos silenciosos. No início, pareciam melhorias incrementais. Então, à medida que a adoção se expandia e os dados se acumulavam, o impacto se tornava inegável. O que antes parecia técnico começou a moldar a liderança de mercado. O setor de veículos elétricos amadureceu rapidamente nos últimos anos. O crescimento foi impulsionado por suposições compartilhadas. Baterias melhorarão, o carregamento se expandirá e a escala reduzirá o custo. Se a eficiência do motor agora desempenha um papel maior do que o esperado, essa suposição muda. E quando suposições mudam, o planejamento deve seguir. Há também uma dimensão psicológica. Empresas que se posicionaram como líderes em inovação de baterias podem se sentir relutantes em redirecionar o foco publicamente. Fazer isso poderia sugerir que estratégias anteriores eram incompletas. Essa hesitação pode atrasar o reconhecimento aberto da mudança.
Mas mercados raramente esperam por declarações formais. Consumidores respondem ao valor. Se um veículo oferece desempenho igual com custo menor ou confiabilidade melhorada, decisões de compra refletirão isso. Com o tempo, dados de vendas reforçarão a mudança. Nesse estágio, a conversa não estará mais limitada a fóruns de engenharia. Entrará em briefings de investidores, debates políticos e reportagens mainstream. O que começou como um refinamento técnico se torna uma narrativa estrutural. Ainda assim, uma incerteza permanece. Vantagens estruturais devem provar ser sustentáveis. Ganhos de eficiência alcançados na produção inicial devem se manter em escala. A consistência de fabricação deve permanecer forte em milhões de unidades. Se essas condições forem atendidas, a fase silenciosa terminará não com um anúncio dramático, mas com confirmação constante. E uma vez que a confirmação chega, a indústria enfrentará uma realidade simples. Adaptação não é mais opcional. A essa altura, a mudança não é mais apenas técnica. Tornou-se estratégica. E possivelmente estrutural. A indústria de veículos elétricos está num ponto onde direção importa mais que velocidade. Por anos, o crescimento foi alimentado por escala. Construir mais baterias. Garantir mais minerais. Expandir redes de carregamento. Essa fórmula criou momentum. Mas se a eficiência do motor agora muda o equilíbrio de importância, o futuro depende de quão rapidamente esse equilíbrio é compreendido. Se a nova arquitetura do motor provar ser confiável em escala total, concorrentes enfrentarão decisões difíceis. Redesenhar plataformas exige tempo e capital. Algumas empresas podem se adaptar cedo. Outras podem hesitar, esperando que melhorias incrementais em baterias possam diminuir a diferença. A diferença entre adaptação precoce e resposta atrasada pode moldar a liderança de mercado por anos. Há também a questão das cadeias de suprimento. Se pacotes de bateria menores se tornarem viáveis sem sacrificar desempenho, a demanda por certos materiais pode se estabilizar em vez de disparar. Isso afetaria investimentos em mineração, instalações de processamento e estratégias econômicas regionais construídas em torno do crescimento das baterias. Tais efeitos cascata se estendem além dos fabricantes de carros. Governos que estruturaram incentivos em torno da expansão de baterias podem precisar reavaliar prioridades de longo prazo. O planejamento de infraestrutura pode mudar se a frequência de carregamento mudar. Projeções na rede elétrica podem exigir ajustes se os padrões gerais de consumo evoluírem. Nada disso sugere colapso. Indústrias raramente terminam num único momento. Elas transitam. A frase "acabou para sempre" pode exagerar a realidade. O que parece mais provável é um reequilíbrio. Baterias continuarão essenciais. Infraestrutura de carregamento ainda importará. Mas o centro de gravidade pode se mover. Em vez de perguntar quão grande uma bateria pode se tornar, a questão mais importante pode ser quão eficientemente a energia é usada desde o início. Investidores observarão consistência. A vantagem de eficiência se mantém em diferentes condições de direção? Mantém a durabilidade ao longo de anos de uso? Escalar inovação frequentemente revela desafios ocultos. Consumidores, enquanto isso, notarão resultados práticos em vez de explicações técnicas. Preços mais baixos. Desempenho estável. Tempo de carregamento reduzido. Confiabilidade silenciosa. Esses fatores moldam a confiança mais do que diagramas arquiteturais jamais poderiam. O futuro da indústria de V agora depende de prova. Prova de escalabilidade. Prova de vantagem econômica. Prova de que o redesenho não é uma vantagem temporária, mas uma mudança duradoura. Se essa prova chegar de forma constante e sem interrupção, a transição pode parecer quase natural em retrospecto. Uma evolução silenciosa em vez de uma derrubada dramática. Mas se a vantagem crescer e os concorrentes lutarem para responder, o equilíbrio de poder dentro da indústria pode pender mais bruscamente do que o esperado. Por enquanto, os sinais permanecem mensuráveis, mas ainda se desenrolando. A fundação pode estar mudando. A indústria pode já estar se ajustando. O que acontece a seguir depende não apenas da inovação,
mas de quem reconhece seu peso cedo o suficiente. Para aqueles notando os detalhes que outros podem perder, assinar manterá você por dentro.